A graça e a paz a você que nos acompanha, que nos assiste neste canal de Volta à Bíblia. Eu queria pensar com você num texto que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 13, no verso 17, que nos fala assim: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. É interessante que o autor da carta aos Hebreus, ele deixa claro que a vida pastoral ela não é fácil, que o pastor sério, compromissado com o Evangelho, compromissado com a igreja, compromissado, acima de tudo, com as suas ovelhas, ele vela por elas, ele zela por elas e ele procura, dentro do possível, cuidar o máximo possível dessas pessoas, desse rebanho que está sobre a sua responsabilidade. Mas o que me chama a atenção é que nós estamos vivendo uma época muito interessante, onde as pessoas estão utilizando muito a internet. A internet hoje praticamente é uma ferramenta de trabalho em todas as áreas. Você trabalha através da internet, você compra através da internet, você paga suas contas, faz transferências bancárias, você faz realmente várias coisas através da internet. E uma das coisas que nos chama a atenção é que muitas pessoas têm aproveitado esta ferramenta, que tem sido realmente muito útil para abençoar muitas pessoas, mas também pode ser prejudicial, dependendo da forma como ela é utilizada, mas no lado positivo, ela tem sido muito utilizada para pregar o Evangelho. Muitas pessoas têm sido alcançadas pelo poder do Evangelho, da Palavra de Deus, através da internet, porque ela chega onde, muitos lugares onde realmente é difícil o acesso do Evangelho. Então, muitas pessoas têm utilizado esta ferramenta para pregar, para ministrar, para abençoar muitas vidas. E é isso que eu quero pensar com você, porque esta ferramenta, que eu também utilizo, e estou utilizando inclusive neste momento, ela é abençoadora. Eu, por exemplo, conheço pessoas que ouvem muitos pastores que usam a internet para ministrar a palavra. Eu, por exemplo, eu ouço alguns pastores, eu gosto de acompanhar alguns pastores, eu gosto de aprender com muitos pastores que utilizam da internet. E dentre esses muitos pastores que eu gostaria de citar, seriam dezenas, mas pelo menos 3 em particular que eu gosto muito de ouvir. Um deles é o reverendo Hernando Dias Lopes, que muitas pessoas que conhecem. O outro é Augusto Nicodemos, também, que é fantástico em relação à ministração da sua palavra. Outro pastor que eu particularmente tive o prazer, inclusive, de conhecê-lo, de tê-lo na nossa igreja pregando, foi o pastor Alan Capriles, que utiliza da internet, ministra para várias pessoas e que, através desse ministério dele, muitas pessoas estão realmente sendo extremamente abençoadas, porque ele não só abençoa, como ele é um abençoador no sentido de pessoa, de lidar com ele. Ele tem sido, pelo menos para mim, e tem muito me abençoado. Mas o que me chama a atenção é que muitas pessoas que ouvem esses pastores da internet são pessoas que estão em uma igreja evangélica. São pessoas que fazem parte de um ministério. São pessoas que fazem parte de uma igreja local. Aqui que eu quero pensar com você. Muitas pessoas que estão hoje em igrejas locais acompanham vários pastores da internet. Só que o que eu tenho observado é que os pastores da internet têm tido uma influência muito maior sobre a vida dessas pessoas que estão membros de uma igreja local do que os seus próprios pastores. Está certo que alguns pastores estão fora da doutrina bíblica. Alguns pastores estão pregando o Evangelho que foge daquilo que a gente entende como a palavra de Deus. Então, esses pastores muitas vezes têm sido confrontados por causa disto. Mas há uma inversão também. Às vezes, o pastor local é um pastor sério, compromissado com a palavra,
pregam o verdadeiro evangelho, mas as pessoas estão questionando esses pastores porque têm ouvido pastores que são, me desculpe a expressão, verdadeiros hereges. Pessoas que pregam um falso evangelho, são lobos devoradores vestidos com peles de cordeiro e que estão enganando muitas pessoas. Então essas pessoas ouvem e se deixam levar por um falso evangelho e estão repudiando ou tripudiando, deixando de lado o verdadeiro evangelho, o verdadeiro alimento. Mas eu quero pensar com você sobre isso, eu quero lhe dar alguns conselhos que eu acho que serão necessários para todos nós. Olha só, preste bem atenção, porque isso aqui é para você que ouve um evangelho sério e tem repudiado esse evangelho, e para você que ouve um evangelho que não tem sido o verdadeiro evangelho, mas tem acompanhado verdadeiros pastores, bons pregadores, uma teologia séria e tem questionado o seu pastor. Então eu quero lhe dar alguns conselhos, se você me permitir. O primeiro deles, quando você precisar de um conselho pastoral, ligue para o pastor da internet, já que o seu pastor ele não tem condições de pastorear. O segundo conselho que eu quero te dar, quando você estiver passando por alguma crise, principalmente uma crise familiar, ou até mesmo pessoal, ligue para o pastor da internet e peça para ele aconselhar. Terceiro conselho que eu quero lhe dar, quando você estiver precisando de uma visita pastoral, e essa visita principalmente no hospital, precisando, quem sabe, um ente querido, uma pessoa que você gosta, está hospitalizada, ligue para o pastor da internet e peça para que ele vá até o hospital fazer aquela visita que você tanto deseja. Um quarto conselho que eu quero lhe dar. Quando você precisar de um remédio e você não tiver recursos e estiver passando por dificuldade, geralmente algumas igrejas evangélicas têm uma coisa que nós chamamos de caixa de beneficência. Ou seja, é um recurso que temos para socorrer os membros da igreja que estão passando por alguma dificuldade e muitas vezes precisam comprar um remédio, pagar uma conta de luz, uma conta de água, um socorro naquele momento. Então, um conselho que eu te dou, ligue para o pastor da internet e peça para que ele envie o dinheiro ou o remédio que você está precisando. Um outro conselho que eu lhe dou, quando você precisar da Kombi da igreja, Kombi que eu digo, é o carro da igreja, porque ainda é um carro muito utilizado nas igrejas, ainda é a Kombi, porque é um carro que aguenta realmente o rojão, né? Então, se você está precisando da Kombi da igreja para fazer algum translado, até mesmo uma mudança e tanta coisa que a Kombi da igreja é utilizada, ligue para o pastor da internet e pense que ele possa, quem sabe, lhe emprestar um carro para você fazer o translado daquilo que você está necessitando. Outro conselho que eu lhe dou, quando você precisar de uma conversa mais firme com aquele seu filho adolescente que está rebelde, ligue para o pastor da internet e peça para ele conversar com seu filho, porque afinal de contas o pastor que te pastoreia, ele não tem condições para isso. Se ele não pode ser o seu pastor local, ele também não deve ser o seu pastor para socorrer você nessas necessidades. Mas eu quero dar o último conselho a você. Caso você não consiga entrar em contato com o pastor da internet, eu quero lhe dar 2 conselhos para a gente encerrar aqui. Primeiro, não ligue para o pastor local. Não chame por ele. Não ligue para ele. Não o incomode, porque se ele não pode ser o seu pastor, se você questiona a sua mensagem, se esta igreja que você está, ela não é conveniente porque você acha que esse seu pastor ele está fora dos padrões bíblicos, então eu acho que você deveria sair dessa igreja em primeiro lugar. Então, não incomode seu pastor. E o segundo conselho que eu lhe dou, já que se você não conseguir falar com o pastor da internet,
Então não ligue para o pastor local. E segundo, chame o Chapolin Colorado. Quem sabe ele vai poder te socorrer. Porque o pastor local certamente não vai poder. Pense nisso e que Deus te abençoe rica e abundantemente.